parou para pensar o que economia tem a ver com as nossas universidades, principalmente as universidades públicas? Olá pessoal, eu sou Jordana Oliveira, sou bióloga, mestre em genética e doutoranda em genética. Sejam bem-vindos ao Voando Alto Ciência e no vídeo de hoje a gente vai tentar responder essa pergunta: o que economia tem a ver com as nossas universidades públicas? Para contextualizar essa resposta, eu vou contar uma história para vocês. Há um tempo atrás, eu tinha um crush e na época o Brasil estava começando a passar por todas essas crises econômicas, de corte de gastos, então as pessoas já não estavam mais viajando tanto, estavam escolhendo certas contas aí que iam continuar mantendo no seu orçamento. E certa vez ele chegou pra mim, esse crush, e falou assim: vocês da universidade nem sentem essa crise econômica, né? Não passa por vocês, vocês não conseguem perceber o que tá acontecendo, né? Oi? Pois o vídeo de hoje eu vou tentar responder o que eu deveria ter respondido naquela época e eu não tive forças o suficiente, não tive argumentos suficientes. Eu sei que muita gente tem a impressão que nós dentro da universidade vivemos numa bolha onde o que está acontecendo no mundo não nos afeta e onde não tem essa relação. Porque apesar da universidade ela não ser uma indústria ali, ou então algum produto palpável que a gente consiga ver como se fosse um comércio, a universidade ela produz conhecimento e esse conhecimento está muito ligado a toda a sociedade. Então, um primeiro ponto aqui que eu gostaria de destacar para vocês é que durante essa crise econômica lá em 2016 e tudo mais, o que aconteceu? Teve aquela PEC famosa que congelou o teto de recursos por 20 anos das áreas principalmente de saúde e educação. E aqui entra o repasse dessa verba pública para as universidades públicas, ou seja, corte de gastos para ciência, tecnologia e para a educação de uma forma geral. Então a gente consegue perceber que o governo, o que acontece no Brasil, no momento de crise econômica, pro governo não é prioridade continuar investindo em ciência e educação. Pro governo parece que é um gasto que deve ser cortado e vai ser a prioridade, vai ser o principal alvo. Então nessa época eu lembro bem que eu estava no mestrado, na transição aí para o doutorado, e eu lembro bem que o número de bolsas para pós-graduandos diminuiu muito. Afetou também muitos projetos de pesquisas, já não eram mais, não tinham mais recursos e tal, e a gente começou também a viver essa crise dentro da universidade pública. Então chega a um ponto que a gente entra num colapso aí e as coisas já não caminham como a gente gostaria. Os nossos projetos, as nossas pesquisas em andamento, o pagamento de recursos humanos, que são os pesquisadores, os cientistas do nosso país, principalmente os alunos de pós-graduação, já não tem mais os recursos para continuar as suas pesquisas. Se você ainda não está convencido de que a universidade está sim muito ligada com a economia do país, com todas as crises aí, eu vou dar um outro exemplo que aqui no estado de São Paulo nós temos a Fundação de Amparo à Pesquisa, a FAPESP, e ela é a que faz o pagamento, que financia diversos projetos de pesquisas e principalmente que financia as bolsas de diversos alunos aí do estado de São Paulo. A FAPESP, ela tem esse dinheiro para repassar às universidades, porque ela fica com 1% do ICMS do estado de São Paulo. Então o ICMS é um imposto recolhido aí através de toda a circulação de mercadorias e serviços, é um imposto que o consumidor paga para adquirir um produto ou um serviço e é um imposto estadual. Então a gente tem uma lei orgânica aqui da FAPESP, onde ela tem o direito desse 1%. Então, só se a gente pensar, pessoal, o comércio girando, as pessoas comprando, adquirindo coisas e a economia bombando e tal, tudo legal, o que acontece? A FAPESP vai ter mais dinheiro, vai conseguir repassar mais recursos para
para as universidades, vai conseguir contratar mais alunos, pagar mais alunos, financiar mais projetos de pesquisa. Então, aí outro ponto que eu dei um exemplo que acontece aqui no estado de São Paulo. Não sei como que são nos outros estados, mas as instituições, as fundações que captam recursos para repassarem para as universidades, elas dependem também de muito investimento que às vezes vem de iniciativa privada, então parcerias com empresas, com a própria indústria, e infelizmente no momento de crise é o primeiro corte, é o primeiro alvo, seria repassar e fazer essas parcerias para financiar pesquisa, para financiar a educação. Um outro ponto muito interessante para vocês pensarem é que até as flutuações do câmbio, então assim, o valor do dólar, por exemplo, influencia e impacta muito na nossa vida dentro da universidade. Porque a ciência e muitos produtos do que a gente consome para realizar as nossas pesquisas são produtos importados. Então aqui num momento de crise aqui da pandemia, por exemplo, que a flutuação do dólar e o valor do dólar está muito alto, acaba dificultando muito a nossa vida para a gente poder comprar e importar produtos, o que impacta diretamente nas nossas pesquisas. Até mesmo para produzir os kits para teste de coronavírus, né, teve um impacto muito grande, porque esses recursos têm que ser importados e acaba sendo uma burocracia tamanha, mostrando aí mais um ponto do que impacta. E até um outro ponto para a gente poder refletir é que se o Brasil tivesse mais investimento em ciência e tecnologia, nós seríamos muito mais capazes de produzir as nossas próprias matérias-primas para a pesquisa. Então, muitos reagentes, muitos equipamentos, principalmente, que a gente utiliza no laboratório para realizar as pesquisas, a gente tem que importar. E se fosse investido aqui no Brasil, a gente não precisaria importar, não ficaria refém da taxa de câmbio, do valor do dólar, das altas e baixas do dólar, porque a gente poderia consumir os produtos produzidos aqui no Brasil. Pessoal, eu tenho vários outros exemplos, eu acho que vocês podem colocar aí nos comentários, também dizer o que vocês acham que a economia pode impactar nas universidades. E é como eu falei, infelizmente a universidade ela não é vista aí como um cenário que está atrelado à sociedade, mas está sim. Então, o produto que a gente gera lá é o conhecimento, é um produto abstrato, não é um prédio, não é alguma coisa que a gente vai sair vendendo, mas a gente há uma demanda muito grande de recursos que vêm fora da universidade e também o pagamento, toda a logística, como que vai acontecer os projetos de pesquisa dentro da universidade, precisa muito de muitos recursos e precisa ser financiado. Então, a ciência, a educação é um setor caro. E principalmente agora, nesse momento de pandemia, a gente conseguiu ver um reflexo quase que imediato do congelamento de gastos e os cortes de gastos para a ciência e educação. O que acontece? Muitos pesquisadores que poderiam estar atuando na corrida aí para desenvolver um tratamento, uma vacina, tiveram suas bolsas cortadas, tiveram seus recursos de pesquisas cortados. Então, serve para refletir que na época, ou quando começaram esses cortes, muitas pessoas defenderam, porque tem que cortar de algum lugar, o Brasil não tem dinheiro, porque é um gasto desnecessário. Será que ciência e educação são gastos desnecessários? São despesas ou são investimentos para que a gente possa viver num país cada vez mais com cada vez mais crescimento, cada vez com mais progresso e cada vez com mais qualidade de vida e principalmente igualdade? Então eu deixo aí essa reflexão para vocês. Por favor, compartilhe esse vídeo com seus colegas, marque aí pessoas conhecidas nos comentários e vamos espalhar mais da importância da ciência brasileira para a nossa sociedade. Até mais, galera!